pessoa jurídica, vem empréstimo, vem o programa de pontos, então ele passa a deixar de ser só aquela categoria cartões para entrar na categoria que agrega várias soluções, conta digital. E ele cresce tanto que ele acaba comprando outras fintechs. Então ele adquiriu a Isinvest, corretora de investimentos, hoje ele chama de Uninvest. Ele adquiriu a Olivia, terminou a operação, mas um aplicativo de controle pessoal, controle financeiro pessoal. Ele compra também SpinPay, uma fintech do meio de pagamento. Então também a gente começa a ver, agora mais recentemente, as fintechs que se destacam, comprando outras soluções que ainda estão um degrau abaixo deles. E aqui aquilo que eu comentei, que começam a aparecer também. Então acho que dois movimentos interessantes para a gente falar que estão acontecendo agora. Esse de fintechs se destacando, comprando outras, e de fintechs nichadas. Fintechs que falam, eu não quero ser igual ao Nubank e atender todo mundo. Porque já está saturado, já está o Nubank, já está o Banco Inter, já está o C6. Eu quero atender um público específico, da maneira que esse público quer. Então, por exemplo, surge para as mulheres, chamava Elas Bank, agora fizeram um rebranding, agora chama Lady Bank. Mas com esse propósito de ser um banco para dar empoderamento financeiro para as mulheres, visto os números que estavam mostrando uma discrepância entre homens e mulheres no mercado financeiro. A gente vê fora, banco digital, só pessoa jurídica, porque ele começa a ver legal, aparecem os bancos digitais, pessoa física e jurídica, mas começa a ver reclamações que não são tão completas, não atendem tão bem, então eles falam, vamos fazer um banco só para PJ. Yours Bank, o banco para os adolescentes, para os jovens, menos de 18 anos, que querem começar a ter esse contato com o mercado financeiro, querem investir com a supervisão dos pais. Conta Black, um banco digital voltado para a população negra. E não só de banco digital, mas também de fintechs de outras áreas também nichadas. Por exemplo, para Valer, uma fintech de crédito universitário. Então, não é aquele crédito para todo mundo, é o crédito específico com condições especiais para o universitário. E também vem, acho que o terceiro desses movimentos que se reforçam mais recentemente, então, das fintechs crescendo e comprando outras, das fintechs nichadas e das fintechs oferecendo a tecnologia. Então a gente começa a ver a expressão TechFin. TechFin é uma fintech que oferece tecnologia para outra solução, ou para outra fintech, ou para um banco, que dentre das categorias que eu coloquei, aquela lá que estava como tecnologia. E aquele que estava BAS, Empresa Service. Então a gente tem aqui, eu, por exemplo, a minha consultoria, eu não quero mais emitir boleto do banco tal, eu quero poder fazer empréstimo. Então, a minha solução pode contratar uma solução bancária para oferecer para os meus clientes. Crediário, empréstimo, seja o que for. Eu não preciso ter a estrutura de um banco. Eu posso terceirizar de uma fintech que oferece essa solução. E aí, reforçando aí esse cenário todo de consolidação, a gente vê no próprio mercado de crédito, mercado de empréstimos, financiamento, capital de giro, as pessoas e empresas buscando cada vez mais as fintechs para tudo isso. De novo, ou porque não estavam conseguindo esse crédito no grande banco, ou porque estavam tendo taxas muito altas, começaram a ver a concorrência, a praticidade e viram que existe uma opção. Mais algumas notícias também mostrando em sentido de regulamentação, né? Porque a gente está falando de algo sério que é o mercado financeiro. Algumas fintechs já é uma solução mais de gestão, ou gestão pessoal, ou gestão de negócio, mas outras trabalhando diretamente com o mercado financeiro, com o mercado de crédito, com o mercado de investimentos. Então os órgãos reguladores passam não só a regulamentar, mas a abraçar a causa. Então a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é quem coordena a parte de mercado de ações, mercado de bolsa, mercados de valores imobiliários, eles criam regras específicas para aquilo que eu comentei lá, que é o Equity Crowding Fund. O Banco Central, como eu já tinha comentado, criou os formatos de empréstimo de fintechs, sociedade de crédito direto e sociedade de empréstimo de pessoas, e também vai criando, de acordo com o movimento do mercado, novas regulamentações. E aqui um infográfico do Brasil mostrando uma evolução da quantidade de fintechs. Então ainda está 2017, aí vai para 2018,
2019 e 2020. No comecinho, vou até voltar, até dava para ver o logo do pessoal, eram poucas, era 2015. Só que você vai vendo, vai passando os anos, vai ficando tanto que não dá nem para ver na imagem. Daqui a pouco eu vou mostrar a Fintech nasce justamente nesse cenário. Cada uma das cores desse gráfico, mostra uma daquelas categorias. As categorias elas vão se povoando com as novas soluções. Isso a gente viu até 2020, aí em 2021, 1.200 fintechs mapeadas no Brasil, em nível América como um todo, mais de 10 mil fintechs, e em Europa, mais de 9 mil. E dias atuais, já na faixa das 1.600 fintechs existentes no Brasil, como a gente viu, em várias categorias, várias soluções, mas um número que continua crescendo num patamar bem acelerado. Claro que nesse jogo, que a gente vê no gráfico, algumas não existem mais. Tem falência também de fintech, tem fusão e aquisição, mas continua tendo um crescimento espantoso. E é aí que agora sim eu começo a explicar a motivação para a Fintech ter surgido. Então, para explicar essa motivação, por exemplo, o professor me convidava antes para dar uma palestra sobre finanças. Fala de investimento pessoal, fala de gestão financeira de negócios, eu vinha apresentar. E na hora de falar de soluções eu falava, gente, em vez de ter uma conta para o seu novo negócio, você é um MEI, microempreendedor individual, em vez de ter uma conta do banco grande, pagar todo mês R$60 só para ter essa conta, tem esse banco digital que se abre digitalmente a conta e não tem tarifa. Então, dá uma olhada nisso. Ou eu ia numa consultoria, a pessoa fala, Vitor, tenho uma loja e eu estou perdido nas finanças. Ao invés de eu falar, anota no papel, anota na planilha, eu falo, tem MarketUp, tem Conta Azul, tem alguns aplicativos, sistemas na nuvem online que você pode fazer a gestão do seu negócio. Só que aí alguém levantava a mão e falava, mas Vitor, qual que você indica? Você falou de 5 contas digitais, indica uma. Você falou de 20 sistemas, indica um. E é um processo complicado porque é que nem escolher carro. Depende do que você quer, depende de quanto você tem para investir nisso, depende do que você considera importante. Então, num sistema de gestão, eu considero importante a usabilidade, o preço, tal função. Na conta digital, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Então, imaginem um cenário de 1.600 fintechs, ter que indicar uma para cada um. E aí eu comecei a pensar, vamos ver esse negócio de escolhas para o ser humano, como que funciona, essa questão da decisão. Fui lá na bibliografia, fui lá olhar e encontrei o experimento da geleia. Um experimento muito interessante que foi feito lá nos Estados Unidos, nos supermercados, pelo pessoal da Columbia Business School. O que eles fizeram? Foram no supermercado e colocaram 2 mesas como essa, em lugares diferentes, para o pessoal degustar geleia. Que nem quando a gente vai no Boba, no supermercado, tem aqueles estandes de degustação, fizeram isso com geleia. Só que fizeram nesse intuito de ser um experimento. Num desses estandes, colocaram 24 sabores de geleia. Os tradicionais, mais sabores que as pessoas nem conheciam. E no outro estande, no outro lugar do supermercado, colocaram 6 sabores. Provavelmente os sabores mais tradicionais. E aí começaram, o pessoal que estava fazendo estudo, começaram a ver como que as pessoas se comportavam. E quais foram as conclusões. No estande com mais sabores, mais da metade das pessoas que estavam no supermercado pararam para experimentar. Chamou a atenção, bom sabor, de graça, vamos lá experimentar. Só que pouca gente comprou. E aí quando eles foram perguntar por que você não comprou, o pessoal falou muita opção. Fiquei tão perdido que eu fui parar e falei, tem geleia em casa, nem vou levar. Enquanto que no outro estande, menos pessoas pararam, menos da metade. Só que a conversão em vendas foi muito maior. Perceberam, esse fator de número de opções acaba sendo um fator importante na hora do ser humano tomar uma decisão. E Barry Schwartz também, aí eu indo lá nas bibliografias, nas referências, também traz um pouco essa questão de escolhas. Ele tem o estudo dele, que virou livro, Paradoxo da Escolha, que ele mostra justamente quando temos um número muito grande de opções, a gente, ser humano, tem muita dificuldade de escolha e muitas vezes a nossa escolha deixa do jeito que está. Meio que a inércia, sabe? Eu não vou decidir. Aí eu sei que tem um monte de conta digital, é gratuito, mas
vai ter que pesquisar, vai ficar R$10 por mês, tá aí, tudo bem. Então, tem um pouco esse fator meio emocional, meio intuitivo, que muitas vezes dificulta a escolha. E aí eu pensei, bom, para outras coisas, será que tem algo que ajuda as pessoas a escolherem? Eu falei, muitas vezes a gente escolhe algo ou porque alguém falou bem, ou porque foi classificado, foi avaliado ou foi indicado. Então, pô, quero comprar algo online. Infinidade de e-books. Veio o senhor Buscapé e foi lá e colocou uma lista para a gente. Por avaliação, por preço, o filtro que a gente quiser. Ah, quero viajar, estou indo, por exemplo, eu sou de Campinas, também da Picada Mineira, não conheço nenhum dos hotéis daqui, quero ficar hospedado. Qual ficar? Se for só pelo Google, primeiro o Google me metralha aqueles patrocinados. Aí vem todos os de baixo, mas é aquele, pô, vou ter que entrar em site por site, olhar, vem o TripAdvisor e dá o ranqueamento de hotéis a partir da avaliação dos usuários. O Reclame Aqui, o portal tem reclamação, mas depois de cada reclamação você vai lá e avalia. Aí quando eu quiser olhar a reputação de uma empresa, eu posso ver como está a nota Reclame Aqui deles. E o B2B Spec, estou querendo um software empresarial, estou querendo CRM, estou querendo algum aplicativo de gestão de projetos. Mesma coisa aqui do TripAdvisor, o pessoal, a própria comunidade vai e avalia a solução, ele cria o ranking por categoria. Eu fui ver nessa parte de fintechs, mas eles também funcionaram para fazer exatamente isso. Mas, em paralelo a isso, toda essa questão, porque às vezes você pensa, fintech, mas será que hoje são 1.600, mas será que vai continuar vindo mais? Você vê que continua tendo a demanda, vou trazer alguns gráficos, alguns números, pelo sistema financeiro tradicional ainda ter problemas, ainda temos muitas filas, pessoas bravas, ainda temos taxas. Então, a demanda continua, então esses 1.600 deve aumentar. E aí, justamente, vem o problema que a Fincat nasceu para resolver. Do lado de usuários de solução financeira, mais especificamente as pessoas físicas e os pequenos negócios, tudo isso que eu estava comentando até então. Dificuldade de escolher, grande número de opções lá, a gente viu o paradoxo da escolha, insatisfação com o serviço financeiro tradicional, então estou querendo algo novo, porém ao mesmo tempo tem aquela questão inercial, medo do novo, é questão financeira, tem que ser algo seguro, eu tenho que confiar para abrir uma conta lá. Muitas vezes quando eu vou pedir indicação para alguém, eu vejo um conflito de interesses, ou quando eu vou na onda do influencer de finanças, vai entrar lá no canal do fulano de tal, ele fala, gente, a melhor corretora do Brasil para investir é essa. Uma semana depois ele põe um novo vídeo falando que é outra corretora. Por quê? A corretora foi lá e pagou para ele falar isso. Será que ao mesmo tempo eu posso ficar só ouvindo ele? E também a busca, a necessidade pelas aquelas soluções que eu disse como nichadas. Pô, não tem essa solução para esse público. Então, um mar de demandas e justamente as fintechs dentro desenvolver, e só que ao mesmo tempo vem essa questão de muita opção. E o lado das fintechs também passou por alguns problemas. Porque já que o mercado ficou muito competitivo, o custo de aquisição de clientes cresceu. Ficou mais caro para uma fintech, seja de qual categoria for, adquirir um novo cliente ou um novo usuário. O mercado ficou mais concorrido. Não só concorrido, muitas vezes é aquele cenário que a pessoa quer abrir conta, mas não usa. Baixou o aplicativo, nunca entra. Não é só adquirir, mas é também fidelizar esse cliente. E ainda muita gente tem um desconhecimento dentro desse universo das fintechs sobre os seus concorrentes. A maioria das fintechs não tem um capital aberto para você ir lá conseguir saber informações. Ainda é um mercado que, para obter dados, é um pouco obscuro. E aquilo que eu comentei do CAC aqui, do custo de aquisição de clientes, olha só, falando de América Latina, o custo de aquisição de clientes na fintech, de 2020 para 2021, cresceu 135%. Foi muito mais caro uma fintech conseguir adquirir um novo usuário, um novo cliente, reforçando esse ponto aqui. E para os usuários, cada vez mais estão dispostos a migrar para a solução da fintech. Esse aqui nem está já mais tanto atualizado, mas era uma fotografia bem bacana de 2017 para 2019. Como as pessoas começaram a se interessar mais pelas soluções provenientes das fintechs. Em todas essas categorias houve um crescimento. E a mesma coisa na pessoa jurídica. Olha só, aqui é o nível de confiança de pequenas e médias empresas na questão de instituição financeira que eles adotaram. E quando a gente olha a fintech, a
confiança deles é muito grande. E eles que adotaram fintechs, que a gente está vendo aqui, esse azul marinho, mais escuro, confiam muito na solução da fintech. E a fintech, de certa forma, abraçou eles. E aí vem a nossa proposta de valor Fincat, de ser justamente essa questão que vai unir os dois lados. E o usuário, eu que uso um serviço financeiro, com a fintech. Então, para o usuário, uma plataforma que a gente já vai ver algumas telinhas, mas uma plataforma de consulta, 100% grátis. E justamente nasceu para ajudar a escolha. Pô, eu estou precisando de um empréstimo voltado para restaurante. Vou lá e busco essa informação mais fácil. Ah, estou querendo ver de todos os bancos digitais que existem no Brasil, qual que tem a melhor nota de atendimento. Vou lá e filtro essa informação. Então, não só listamos as fintechs, mas a gente também categoriza elas, quais são as soluções de cada uma delas, categorizamos. E mais do que isso, temos um ranking, só que não um ranking que o Vitor montou, não um ranking que o fulano de tal montou, um ranking que a comunidade contribuiu, foi lá e avaliou a experiência que teve com vários parâmetros de cada solução. E para a fintech, justamente, por a gente estar envolvido no ecossistema como um todo, está se conectando com todos, está falando, está conversando com o CEO, está falando com tal, trazer as informações e análises para as fintechs, trazer a possibilidade delas divulgarem, como é uma plataforma de fintechs, é um espaço que pessoas que já sabem que são fintechs vão entrar, é um público mais qualificado. Então eles entram lá e acabam olhando isso. Tem acesso então a uma base qualificada para a solução que eles acabam procurando. Olhando concorrência, olha que interessante, tá tudo que eu falei. Se eu olhar um influencer, ou primo rico, aquilo que eu falei, ele pode muitas vezes fazer um vídeo que ele indica uma conta digital, ele indica tal coisa, mas muitas vezes um vídeo tem um conflito de interesse. A gente não sabe se exatamente é a opinião dele ou se foi pago para falar isso. Quando a gente olha alguns aplicativos como Renda Fixa ou Yami, eles são aplicativos que você tem rankings de corretoras de investimento. Agora, se eu quero um ranking de outra categoria, não tem. Se eu olho no B2B Stereo ou no Capterra, eu tenho um ranking de softwares empresariais. Alguns desses softwares são de gestão financeira empresarial. Mas, de novo, é só uma categoria específica. Google, por que aparece aqui? Não é um concorrente do Google diretamente, mas quando a gente está pesquisando algo, qual é a primeira coisa que a gente faz no celular, no computador? Google.com. Mas a gente começou a fazer, bom, vamos procurar melhor corretora de Bitcoin no Brasil. Aí as primeiras páginas, notícias de 2017, 2013. Pô, a informação mudou muito, não necessariamente. Inclusive vários desses posts com empresas que nem existem mais. Então, ou aquela ideia do patrocinado lá em cima, o anunciante, ou muitas vezes só está lá o que tem mais clique, que às vezes é um post super antigo, então não ajuda nessa pesquisa. O Reclame Aqui, ele tem alguns rankings, ele tem lá algumas fintechs cadastradas, já que pessoas tiveram problemas com fintechs, mas é um ranking em cima de reclamações, e as fintechs menores, que estão nascendo, que tem menos usuários, a maioria não está no Reclame Aqui, então não tem essa informação. Então a gente vem com essa ideia de ser todas as categorias de fintechs, sem esse conflito de interesse, um ranking dinâmico, em tempo real. Uma base que a gente usa, o nosso cálculo das notas das fintechs não é uma média simples. Cada categoria tem um bloquinho de perguntas, que vai atendimento, taxa, o NPS, e a partir disso a gente foi lá estudar os modelos de Reclame Aqui, estudar aqueles anteriores que eu mostrei, para ver como usar. A gente viu que não adianta fazer média simples, precisamos ter uma média ponderada. Recência da avaliação, avaliações mais recentes, são marcas de peso maior do que aquela avaliação do cara que deu 10 anos atrás. Tudo bem que 10 anos atrás era bem diferente. Quantidade de avaliações, porque não adianta nada. Tem lá, o Nubank bateu essa semana 70 milhões de usuários. Não adianta o Nubank lá na enquete com 1000 avaliações, 4.9, aí a gente cadastra o banco digital do Zé, que acabou de lançar, só o Zé vai lá, avalia das 5 estrelas e o banco do Zé fica na frente do Nubank. Então a gente foi lá estudar como parametrizar essa questão da quantidade de avaliações. E considerar então, no final das contas, um algoritmo estatístico para conseguir ter o cálculo da nota. E aí nasce a Fincat, o nosso modelo de negócio a gente criou no final de 2019.
O ano de 2020 inteiro, a gente não foi ao ar, a gente ficou validando, trabalhando essa questão da estatística, o modelo de negócio atualizado, para daí, abril de 2021, a gente lançar o portal, o site. E aí, essa é a carinha que ele está hoje, a gente já passou por uma primeira atualização de layout, em breve deve ter uma segunda, mas nessa ideia aqui, o usuário de solução financeira, ele vai lá, ele pode pesquisar ou pelo nome da fintech, ou por uma palavra-chave, sistema de gestão pessoal. Ou ele pode pesquisar e navegar pelas categorias. Então, eu já sei que eu quero conta digital, eu quero ver a categoria conta digital. Então, as formas dele encontrar aquilo que ele quer. Quando ele vai lá na página de cada fintech, por exemplo, a fintech é Porto Certo, ele tem lá a opção de avaliar. Quem quer avaliar faz um cadastro gratuito, alguns dados que a gente coloca para averiguar se a pessoa é uma pessoa mesmo. E ele vai lá e avalia, e essa avaliação vai entrar naquele algoritmo que eu comentei. E aí, a partir das avaliações, a nota de todo mundo é calculada e temos aqui a página de avaliações e informações das fintechs. A gente traz a questão das notas. Se descer aqui para baixo, dá para ver cada uma dessas médias de cada categoria, que seria a nota geral. Algumas fintechs mais famosas, a gente põe também para o usuário consultar uma avaliação do especialista, ou dos especialistas. A gente fez um banco de especialistas para avaliar e a gente calcula uma média. Algumas outras informações que estão disponíveis a gente centraliza. Número de funcionários, ano de fundação, onde que a cidade está, onde que a fintech está, né, que cidade que está, algumas palavras-chave. Então a ideia é que cada vez mais a gente vai alimentando essas informações para ter esse banco de dados de fintech. E aqui um exemplo de categoria. Então, na categoria gestão empresarial, no momento lá atrás que eu dei esse print, estava lá as 3 primeiras e eu posso ir descendo a lista até a última solução. E eu posso filtrar pelas subcategorias também. Cada categoria tem suas derivações. Aí vocês podem perguntar, bom, Vitor, você falou que o site, entrar na plataforma é 100% grátis para o usuário. Então vocês conseguem sobreviver. Porque daí o nosso cliente pagante são as fintechs ou pessoas, empresas que queiram dados sobre as fintechs ou expor sua solução para as fintechs. Então hoje, como fonte de receita que a gente tem, a gente abre espaço para as fintechs ou quem quer oferecer algo relacionado a esse universo. Façam anúncios. Ou anúncio no banner do site, ou um post no nosso blog, um post na rede social. Com essa ideia que não é um post em qualquer blog, não é um post em qualquer site, é um site que tem esse usuário, sabe que está atrás de fintechs, um lead qualificado. A partir de dados, então, eu, Vitor, estou querendo montar uma fintech para estudantes da Unicamp. Aí eu quero saber como está esse tipo de segmento de fintech, se tem outras soluções, então posso acessar e pedir um relatório personalizado para a enquete. E o marketing de afiliados. Várias fintechs têm os seus programas que, se você indica, eles te dão comissionamento. Aí, então a gente vai nesses sites e faz esse modelo de parceria. Aí quando um usuário nosso acaba se cadastrando usando esse link, a gente recebe uma comissão. Algumas fintechs pagam todo mês em cima do que eles cobram no cliente, outras é só no momento da assinatura, mas também acaba entrando nesse pacote. E aqui alguns exemplos, né? Então aqui, por exemplo, a gente põe de You, quis aparecer na nossa newsletter. Então nesse formato mais de anúncio foram lá com disparamos para a base. Ou por exemplo, aqui acho que foi a Juros Baixos. Eles quiseram fazer um post no nosso blog. Então foram lá e pegaram um espaço para isso. E um pouquinho dos nossos números, daqui a pouquinho, vou abrir para dúvidas, comentários, mas eu vou comentar também as dores, as dificuldades, porque não adianta também só mostrar construímos isso, assim, é uma jornada. Então, de abril de 2021, quando a gente foi ao ar, até julho de 2022, então 2 meses atrás, que a gente já tinha alcançado. Então, a gente já tinha batido a barreira de pelo menos 1.000 pessoas cadastradas no nosso site, entrando cadastro gratuito, para avaliar, para consultar. 1.234 avaliações, 1.650 fintechs mapeadas, então já estava um número um pouquinho até maior do que aquele que eu mostrei no começo da apresentação. 1.190 pessoas cadastradas na newsletter. A gente criou um modelo de newsletter trazer informações sobre fintechs. Tem um conteúdo nosso,
tem notícias, porque o mundo de fintech tem investimento, tem falência, então a gente traz um compilado e algumas dicas. Nesse período, nosso site bateu 44 mil page views e, juntando redes sociais, LinkedIn, Instagram, etc., 4.100 seguidores. E o planejamento do nosso, que a gente brinca, o nosso roadmap, né? Então, plataforma lançada em 2021. Em 2022, a gente está terminando um projeto de ser uma comunidade, porque as pessoas não precisam só avaliar, mas elas podem interagir lá dentro, por meio de fóruns de dúvidas, por meio de alguns esquemas de gamification, parecido com o que o Google Locais faz, ou o próprio Twitter faz. Se você fizer uma avaliação, você ganha uma recompensa para motivar essas avaliações. Não sei se alguém já comentou aqui dos palestrantes, mas existem alguns editais interessantes de investimento. Na verdade, não é nem investimento, é um financiamento. E a gente está aplicando 2 deles para a FAPESP no projeto PIB. Então, a gente está com 2 PIBs em avaliação. Um para a questão de Big Data, inclusive foi uma dica do pessoal da Baita, de trabalhar esse projeto, porque a gente está trabalhando com dados, no final das contas, e tem muitos dados que estão dispersos em várias partes, tem dados que a gente ainda pode conquistar. Então, a ideia é que, junto com a tecnologia, a gente alavanque ainda mais essa questão dos dados. E uma certificadora de fintechs. Uma certificadora de, além das avaliações dos usuários, a gente tem uma metodologia que fala, ó, essa fintech tem boas práticas, essa fintech é sustentável. Então também a gente tem alguns benchmarks na própria ISO, algumas outras normas, na ONU também tem alguns pilares interessantes que também está como um dos projetos que a gente está evoluindo com o PIB. E as nossas perspectivas. Então aqui esse gráfico, o número de usuários, se a gente não fizer nada, não deixar de lado o projeto comunidade, só deixar o site no ar, é esse gráfico mais linear aqui que a gente espera de crescimento. Deixar do jeito que está o site e não mexer muito. Agora, trabalhando com essa questão do Big Data, de todos esses projetos, a ideia é que seja esse gráfico mais exponencial. Mesma coisa para o tráfego, só o tráfego de site, e aqui com todas essas ações, a gente usa muito, traz muito conteúdo. Então a ideia justamente é trazer cada vez mais um movimento para essa base. Em relação à visão, a ideia é que a gente seja a maior plataforma de informações e exposição de soluções financeiras tecnológicas do mundo. Visão, a ideia da métrica que a gente tem de médio e longo prazo, porque se é um modelo que funciona no Brasil, a gente viu lá, a Europa tem, 2 anos atrás, tinha 9 mil fintechs, China também tem um monte de fintech. Então, daria para replicar esse próprio modelo. E a gente sempre traz também muito a questão acadêmica, porque às vezes você fala startup, empreendedorismo, às vezes fala que não tem nada a ver com o mundo acadêmico. Mas desde lá da minha iniciação científica, TCC, todo esse lado acadêmico, eu também aproveitei para validar um pouco a questão da fintech, ou dessas soluções de fintechs, tanto no meu MBA que eu fiz lá na Exalc. Aí eu tive que fazer uma monografia, que eu comentei com vocês, que é o uso de fintechs na gestão financeira empresarial. E não só escolhi para fazer isso, mas eu fui eles viam algumas categorias de trabalho na categoria Finanças. Na mostra do ano passado, meu trabalho foi eleito melhor. E eu já vou comentar daqui a pouquinho desse programa de aceleração, mas é o programa de aceleração do Banco Central. A gente também teria que fazer um paper relacionado à nossa solução. Então também a gente está sempre próximo da questão do universo acadêmico. Para o próprio projeto lá do Big Data, a gente está escrevendo em conjunto com o pessoal da engenharia de computação, lá em Campinas. Então, é importante também, às vezes, aproveitar esse formato. Nós, quando a gente está falando de tecnologia, está falando de dados, e a gente está numa região privilegiada para isso. Seguindo já na parte final, são os meus 2 sócios. Eu estou nessa parte mais das estratégias, por ser consultor financeiro, eu produzo conteúdos, eu faço os estudos. O Felipe, ele é da área de RH, mas ele sempre trabalhou com comercial. Hoje ele é quem está mais na nossa frente de comercial e marketing. E a Isabela, também ex-aluna da Unicamp, ela fez ciência da computação, ela é a nossa CTO, ela que programa, ela que faz toda a manutenção. Além de nós 3, temos 2 estagiários, uma na parte de marketing e uma na parte de vendas. E como a gente produz muito conteúdo,
E aproveitando também o próprio marketing de conteúdo, e é um conteúdo, às vezes a gente gera algum dado muito interessante, a gente tem alguns portais que acabam replicando os nossos dados. Então, a gente até hoje não teve nenhum trabalho de assessoria de imprensa, mas esses portais ou buscaram parceria ou consultaram os nossos dados. E a gente fica muito feliz porque alguns deles têm um grande destaque, Exame, Terra, alguns nichados, Canaltech de tecnologia, portais de fintechs. Então, isso também mostra que os dados que a gente está trazendo, estudando, também acabam agregando para diferentes segmentos. E a questão de programa de aceleração, programa de parceria, que também é muito importante. Lá no começo da Fincat, eu, Isabela e Felipe, só nós três, a gente estudava, buscava algumas formas de ter apoio. Então, a primeira aceleração que a gente fez foi o LIFT, aquela que eu mostrei o paper, é um programa de aceleração do Banco Central com a FENASBAC. E durante os anos de 2020 inteiro a gente fez a validação com eles. Começo de 2021, a gente fez um programa de pré-aceleração do distrito, a gente participou do Inovativa Brasil e a gente participou também da aceleração do Parque Tecnológico Campos Africano, do Nexus. Acabamos de terminar uma aceleração que foi muito importante para a gente, o motivo de eu estar aqui, esse contato que eu tenho com o professor Marcos, é justamente a própria BAIC. A BAIC aceleradora está lá dentro da UFAM. Eles acabaram, por um pouquinho mais de 6 meses, acabaram dando todo um apoio de mentorias para a gente. E também... Beleza? E aí dos selos que eu ia comentar, né? Então, por ser, tanto eu quanto a Isabela, ex-alunos da Unicamp, a gente entra como empresa filha. Por eu ter feito a pós-graduação na USP, a gente também entra como empresa filha da USP. E a gente buscou algumas associações para a agência social fazer parceria. A própria Campinas Tech, que eu comentei com eles, que eu também faço parte como membro voluntário, a Associação Brasileira de Startups, a gente tem um estudo em conjunto com a Liga Ventures, alguns trabalhos via LIFT a gente acabou derivando na FENASBAC e a Associação Brasileira de Fintechs. Alguns desafios desses tempos mais atuais, a gente continua sempre trabalhando aquele dia a dia de empreendedor. Novas validações que a gente acaba fazendo na proposta de valor, aqueles novos projetos. A questão do marketing, vocês devem ter percebido, o nosso modelo funciona se ele tem o tráfego e se ele tem os usuários. A gente sempre tem que estar captando novos usuários que vão lá, consultam, avaliam. E trabalhar com o modelo Lean Startup, por mais que a gente já tenha recebido investimento, o modelo Startup no futuro, então utilizando os recursos. Aqui é esse slide acabou ficando porque eu usei essa apresentação no pessoal da Inovativa, que a gente foi eleita a Startup Destaque do ciclo 2021.1. E eu tinha falado para eles o que a gente tinha trabalhado e deu certo na Inovativa. Né? Então, o primeiro ponto é a questão lá da LGPD. A gente vê a questão de dados, a gente pode trabalhar, como a gente pode usar os dados dos nossos usuários nas fintechs. A gente foi lá e fez um trabalho com advogados. Algumas conexões, alguns pontos relacionados a BIT, foi naquele ciclo de aceleração, só aproveitando esses dois slides. Aqui sim, já os desafios mais atuais, dos projetos que eu comentei, do modelo de startup e da questão do marketing. Para quem quiser conhecer, se cadastrar, consultar, encontrar uma solução 100% gratuita, o site é esse, próprio.com.br. Nosso Instagram, como eu falei, a gente posta conteúdo, mas além do Instagram tem blog, tem um podcast, tem um canal do YouTube. E quem quiser também se conectar comigo no LinkedIn vai ser um grande prazer, porque no final das contas o que eu aprendi nesse tempo todo empreendendo é que a gente não consegue sozinho. A gente precisa fazer essas conexões, na hora certa a gente busca ajuda. Quando a gente divulga o que a gente está fazendo, as pessoas vêm atrás também. É bem uma ideia de ecossistema. E eu queria agora abrir, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, ou sobre a Fintech, ou sobre a Fintech, ou sobre empreendedorismo, fico super à disposição.